Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2 Talks. Hoje falaremos sobre um tema muito atual. Se você entrou no seu Instagram, no seu Facebook, navegou pela internet, eu tenho certeza que você já se deparou com esse tema. Hoje vamos falar de dois fenômenos da indústria do cinema: os filmes Barbie e Oppenheimer. E para falar sobre esse tema aqui comigo, eu tô com ele, Bruno Valente, especialista em vendas. Estamos juntos aqui no B2 Talks. E também ela, toda de rosa, Cíntia Micaela. Hey Barbie! Eu queria muito fazer isso. E para iniciar, vamos para a nossa frase inicial do programa. Com você, Cíntia. E hoje não será somente uma frase, mas duas frases incríveis para vocês. Barbie é muito mais do que um brinquedo. Ela representa a capacidade de imaginação e criação, permitindo que as pessoas sejam quem quiserem ser. Hidra Noy, CEO e ex-presidente da PepsiCo. E também a segunda frase: o legado de Oppenheimer nos lembra da dualidade da ciência, sua capacidade para o bem e para o mal. Não, é incrível porque nós estamos falando desses cases de sucesso, obviamente. Vou esperar a Cíntia tossir. Vamos esperar. Ela tentou sair do microfone, mas aí a gente evidenciou, né, essa tossida da Cíntia. Mas é muito interessante porque são dois filmes que têm uma grande bilheteria. Sim, já começaram sendo sucesso, né? Até a pré-estreia deles já era um sucesso. Então os dois eles estrearam no dia 20 de julho. O Barbie, até esse momento, já bateu 115 milhões de dólares e Oppenheimer 80 milhões. Então, assim, os estúdios estão... Tem a questão da greve em Hollywood e mesmo assim, isso ao redor do mundo, isso aconteceu um fenômeno de Na verdade, bilheteria. O número tá maior, né? 350 milhões e 100 milhões no Oppenheimer. Cara, os números não param de crescer. É incrível. Exato. Porque hoje de manhã tava 115. O que o pessoal tá fazendo? Espera só um pouquinho. Produção. De fato, são 358 milhões até agora. Nós estamos falando, exatamente. Mas são números impressionantes, né? Para uma estreia, em menos de uma semana aí, já atingir esses números. São cases marcantes mesmo. E ainda mais nesse momento, como o Valente mencionou, né? De pessoal lidando com greve lá, parando gravações, todo esse caos. E aí lançam dois filmes batendo recorde em cima de recordes, né? E também a questão, vamos falar da questão de marketing, né? Dessas duas grandes campanhas aí. Bar, principalmente, um marketing de guerrilha muito forte. Que fazia muito tempo que a gente não via uma quantidade de marketing de guerrilha tão expressivo e com tanto investimento. Não sei se vocês viram também que o investimento em marketing, eles estavam até trazendo essa discussão, o investimento de marketing foi maior que a produção do filme, né? E aí trouxeram essas questões relacionadas até a Pequena Sereia, que também tem investimento parecido com o da Barbie. Mas porém, em produção ou marketing? A produção. Ah, tá. A produção. Mas não teve essa expressividade que ela teve, né? Que teve a Barbie, mas logicamente que nós estamos falando assim, né, nada contra a Pequena Sereia em si, mas essa atriz especificamente, esqueci o nome dela. Margot Robbie. Margot Robbie. Boa. Margot Robbie, ela teve uma entrega absurda no altíssima filme, né? Então, assim, ela tem tido altas entregas dentro desse período. Então, isso mudou tudo também, o conceito, né? E a bilheteria. No período de divulgação, né? Então, ela recriou junto ao estilista dela todos os looks da Barbie. E isso foi muito legal, porque é como se a gente estivesse transportando da tela de cinema ou vendo a boneca representada nela, né? Se a gente for ver, a gente como ser humano gosta dessa personificação dos personagens, né? E é legal, assim, fazendo um comparativo, né? A vantagem de Barbie sobre Oppenheimer é a ideia da memória afetiva, né? Sim. Porque em algum momento você já teve contato ou ouviu falar de Barbie, enfim, né? E não é aquela história só, mas é um filme só feminino. Não, né? Ele trata de diversos temas ali da atualidade, ele tem críticas sociais, enfim. Então, não vai pensar, então é um filme só pra menina que gosta da boneca. Não é só isso. Mas com certeza, né, essa memória afetiva ajuda muito
nesse período, né, da pré-estreia, de levar a galera pro cinema. Tipo, cara, é uma boneca de 1969 que hoje tá estreando no cinema com live action. Com certeza a galera quer ver, né? E as meninas, tenho certeza que as meninas que brincaram, vai ter essa questão nostálgica de falar, cara, é a personificação realmente de um brinquedo, né? Saiu daquele âmbito da minha imaginação de brincar, de fazer pra vida real, né? No ambiente dela ali, e com certeza isso ajuda, diferente, por exemplo, de um outro filme que tem um conteúdo histórico muito forte. Porém, ele não era fantasia de brinquedo de ninguém, né, na infância ali. Pelo menos imagino que não. É que existe essa dualidade, né? Uhum. Algo que foi muito impactante pra todo mundo, como a Barbie, que ensina você a ser uma pessoa melhor, encontrar a sua melhor versão. E quando você pega o outro filme, é uma das maiores tragédias e coisas mais Sim. difíceis que já aconteceram. Então, é muito louco quando a gente pega esses dois filmes e entende que eles acabaram se tornando, entre aspas, concorrentes, mas ao mesmo tempo, um ajudou na concorrência do outro para que os dois filmes crescessem tanto. E é até engraçado, não sei se foi planejado ou não, porque são dois extremos, né? Um mundo totalmente rosa, perfeito e, como você falou, né, a melhor versão de si, e do outro, uma bomba atômica aí nuclear que pra acabar com tudo, né? Então, Sim, com os certeza. dois opostos aí nesses dois filmes. Sem sombra de dúvida. E falando de marketing de guerrilha, Cíntia, acho que é interessante você explicar um pouco pra gente o que você sente como marketing de guerrilha e o que isso tem qual foi o impacto dele com a criação de memes e a estrutura nessa questão digital, quando a gente fala tanto do filme da Barbie como do Oppenheimer. Sim. Marketing de guerrilha é uma estratégia não convencional e criativa que é muito utilizada nas ações de marketing para que possa gerar um impacto ali sobre aquilo que você quer divulgar, seja um filme, seja um evento, seja uma marca, um lançamento. Então você pega ali aquela ação que você precisa e você faz uma ação de alto impacto. E quando a gente pega pro lado dos memes, da recriação, de tudo, a gente vê, por exemplo, muita gente essa semana vestindo rosa, as empresas com fachadas rosas, aí você vai na pastelaria, tem um pastel rosa, e tudo tem rosa. De indústria da moda, imagina o quanto não movimentou a indústria da moda, Sim, o filme muito, da Barbie, né? Tudo, né? Tudo Tanto rosa que, aí. por exemplo, a C&A lançou uma coleção inspirada na Barbie, a Approve, enfim, a Airbnb fez locais de hospedagem todo rosa, aconteceu muita coisa. Então, esse marketing de guerrilha, ele tá muito linkado a essas estratégias não convencionais e criativas. Então, em todos os cinemas, a gente tem a caixa da Barbie, onde você consegue tirar foto como se você fosse a boneca, vários ambientes instagramáveis. Então, tudo isso faz com que você se sinta pertencente, que gere mais conexão para que você, de fato, poste aquilo. Então, o marketing de guerrilha, ele é muito postável. Então, eu olho aquilo, eu quero postar, eu quero mostrar para as pessoas. E aí, de tanta gente ir postando e falando de um pro outro, acaba que a gente tem esse crescimento muito grande daquela ação e um impacto ainda maior. E sem falar que gera muita mídia espontânea, né? Sim. Essa questão dos casais irem de rosa assistir o filme, ou ir uma turminha toda de rosa ali, tipo, isso gera essa mídia espontânea, que o pessoal compartilha e, cara, vai virando aquela bolinha de neve ali que vai crescendo. Sim. Eu acho que é muito interessante. E pensando na questão mais de venda mesmo, né? Eu vou perguntar pro Valente, a gente vê os opostos mesmo do filme, né? Tipo, um mais sombrio, o outro totalmente colorido, né? Propostas totalmente diferentes, né? Como que você destacaria, assim, para vender? Quais ações específicas que você identificou desses dois filmes para venda deles que você poderia destacar aí para o pessoal? São vários pontos, mas eu acredito num principal que, através dele, a gente desdobra para outros pontos, né? Legal. É entender o público-alvo e entender como desdobrar e entender o que ele gosta realmente no caso aqui do filme da Barbie, o filme do Oppenheimer. O filme da Barbie, o contexto dele, né, ele se baseia em mensagens de empoderamento. Então, é um aspecto relacionado a isso. E ele traz essa questão, não feminista, nem machista, mas a questão do empoderamento. E ele fala muito com o público e também o sucesso que fez e está fazendo se baseia muito nessa questão do empoderar. Já o Oppenheimer, que, como vocês comentaram, que é uma coisa totalmente oposta ao filme da Barbie,
ele tem um aspecto mais profundo porque se baseia em fatos históricos. Então ele tem um outro tipo de abordagem, mas também nos traz uma sensação de reflexão sobre os aspectos acontecidos naquela época. Então eu entendo que a gente tem um conceito aí muito claro de atração. Obviamente que é muito difícil a gente tratar qual filme. Os dois vão concorrer ao Oscar, provavelmente, pela expressividade que eles causaram no mundo todo. E é difícil até falar, não, mas o Oppenheimer que fatos históricos e realmente nos traz uma reflexão maior sobre a vida, ele deveria levar a estatueta pela direção de fotografia. E além do caso técnico dele, né, foi gravado de uma forma diferente, para IMAX, enfim. Tem todo esse aspecto, mas a Barbie ela também nos traz uma reflexão, né? Então, e a Academia do Oscar ela avalia não só a questão da bilheteria, mas o quanto isso impactou diretamente as pessoas no aspecto que nós estamos vivendo hoje. Então eu vejo que os dois filmes entenderam muito bem o público, entenderam muito bem como eles conseguiram passar essa mensagem, e o sucesso se baseia nisso. Quando você entende quem você está trabalhando, e provavelmente eles fizeram muitas pesquisas, né, entendendo para quem que era esse filme, para quem que era essa mensagem que eles queriam passar, tanto de empoderamento como questão histórica, eles conseguiram entender esse aspecto e levar a informação da maneira correta. Então o sucesso era inevitável que aconteceria nesses dois momentos, mesmo com todas essas questões que a gente comentou da greve de Hollywood. Mesmo assim, eles conseguiram atingir e trabalhar muito bem a questão de marketing para fazer esse sucesso dos dois filmes. E eles conseguiram isso muito por conta do marketing de guerrilha também, né? Sem Então, sombra de dúvida. em todo esse incentivo que eles fizeram para que você postasse, para que você entendesse, isso fez com que eles ampliassem muito esse alcance, né? Então, a gente pode enumerar algumas coisas. Então, primeiro, a ampliação do alcance, então, acabou se alastrando aí pelo mundo inteiro. A gente conseguiu também um marketing muito boca a boca, então foi um viral que aconteceu, onde a gente conseguiu, de fato, fazer com que o mundo inteiro falasse no mesmo momento sobre os dois. Sobre dois filmes diferentes. Sobre dois filmes. E quando a gente olha também, a gente conseguiu, através do meme, fazer com que eles juntassem os dois filmes. Então tem muitos cartazes aí onde a gente consegue ver sobre os dois filmes, o contraste de um com o outro, as montagens e etc. E esses 3 pontos fizeram com certeza, crescesse muito aí a exposição dos filmes. E um ponto que eu gosto também de citar é que, assim, nós já tivemos outros filmes que possuíram verbas de marketing de guerrilha, ou de marketing em si, de produção, muito parecidas com essa. Sim. Como foi citado, né, da Pequena Sereia, mas poderia citar outros. A questão também é que o filme e a entrega dos atores dentro daquela produção cinematográfica foi muito alta. Obviamente, quando isso acontece, nós juntamos, então, um produto muito bom com um marketing muito bom. Então, não adianta a gente fazer, né, um trabalho, se você pegar a questão de verba de marketing da Pequena Sereia e da Barbie, são muito parecidos. Mas não teve, né, uma expressividade tão grande assim. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo teve tudo isso. E obviamente que não é só... Nossa, então a atriz da Pequena Sereia é pior do que a Margot? Não é nem essa questão, mas é uma entrega muito alta que acontece, né, nesses dois filmes. Então, e tudo isso, né, nos ajuda a evidenciar e falar, uau, esse filme é um grande filme. Né, como passou também, a gente tá falando de cinema, como a gente passou com o Leonardo DiCaprio, quando eu terminei de assistir O Regresso, e eu falei, cara, esse filme não tem como tirar o Oscar dele. Eu assim acho como que... do Coringa, do Joaquin Phoenix, que não tem como. Porque você olha aquilo e fala assim, cara, essa entrega é uma entrega... É um produto muito bom, é muito né? bom, Tipo, então assim, é diferente. Ele Então, se destaca, né? eu acho que essa reflexão é assim, não basta, não importa, você vai fazer o marketing vai te ajudar? Vai, mas se o produto já for muito bom, o marketing vai te ajudar ainda mais. Era uma pergunta que eu ia fazer, você acha que se o filme não fosse tão bom, bem produzido, não tivesse uma entrega tão grande, o marketing não é capaz de salvar? Eu acredito que não. Eu acredito que ele possa criar uma expressividade grande, gerar um buzz, né? O que a gente gosta de falar, essa questão de aumentar essa marca, mas não necessariamente teria o sucesso e faria tanto sentido nas pessoas. Então, como eu disse, teve outras verbas tão parecidas quanto, mas não causaram tudo isso.
Então, assim, e é uma junção, né? Eu acho que não é só a entrega da Margot, não é só a entrega, né, do outro ator, que eu até esqueci o nome dele. Thomas Shelby. Amo, meu eterno Thomas Mas Shelby. de Barbie? Não. Não, de Oppenheimer. Do Oppenheimer. O Thomas eu não lembro Shelby. o nome dele, porque ele ficou Alguma eternizado coisa como Murphy. Thomas eu Shelby, só né? consigo Cillian falar Murphy. que ele é o Cillian Thomas Murphy, Shelby, desculpem. Então a entrega Eu dele olho pra ele, beijo Thomas não Shelby. só dele, mas de todos os atores que participaram do filme. O roteiro é muito bem pensado. O Robert Downey Jr. falou que foi o melhor filme que ele já participou, a melhor produção. E vocês é um viram, cara que e vocês fez viram que muitos legal, filmes, né? porque o ator principal lá, o Cillian Murphy, ele explodiu a bomba realmente, né? Não, então assim, você muito percebe louco. que muito louco. há umas questões mais profundas relacionadas a isso. E eu acho que os filmes dos últimos tempos, eles mostraram muito mais bastidores antes pra gente. Vamos pegar o caso, né, que não é o ponto aqui que a gente tá falando do marketing desses dois filmes, mas o filme do Tom Cruise, esse Missão Impossível, esse último Missão Impossível. Ele não fez nenhuma cena de dublê. Então assim, ele salta da moto, né? Salta num penhasco. Do penhasco. Ele segura no avião. Não sei se vocês viram essa cena. Sim, eu assisti. Com cabo de aço. Tá nele, né? Lógico que ele sobe com cabo de aço, mas, cara, ele sobe ele, e né? voa fora do avião. Então você percebe que há um bastidor muito rico ali, Sim. né? Pra você chegar e falar, poxa, eu quero assistir esse filme, porque a entrega desse ator também foi muito alta. Sim. E isso já é do Tom Cruise, né? Mas a gente comparando, mesmo com essa entrega de bastidor muito grande, não conseguiu fazer o buzz aí que teve esses outros dois Sem sombra filmes, de né? dúvida. Um outro que tá fazendo isso muito bem é o Deadpool 3 aí, que tá mostrando... Sim. É aquelas cenas vazadas, né? Tipo, Sim. nossa, vazaram cenas dos bastidores. Que eu acredito que isso já faz parte do marketing de guerrilha, né? Acho que já entenderam que a questão do... O público é curioso. A partir do momento que você fala assim, cara, vazou a foto do bastidor e tal... O povo quer saber, o povo vai compartilhar. E todo mundo quer falar assim, nossa, eu quero ser a pessoa que compartilhou essa notícia em primeira mão e tal. E isso gera, o que a gente falou, né? Cada um vai postando, outro posta, mais pessoas vão vendo, enfim. Vai gerando esse buzz aí. E você percebe que o pré-lançamento do filme, esses atores, eles fizeram ativações em diversos países também. Sim. Isso Nossa, faz muito. uma Tem diferença muito grande também. Porque Cara, que é coisa que a gente não via, né? É Não que veio. a entrega deles é muito importante, né? Então, assim, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, não sei se vocês assistiram o documentário Lógico. dele, mas ele mostra o quanto pra ele era importante. Ele trabalhava mais divulgando os filmes que ele fazia do que justamente Atuando, gravando o filme. E ele também não gostava de dublê, ele fazia acontecer ali. Então, isso mostra também a entrega do ator, o quanto ele se dispõe a entregar isso pro público, que eles fizeram super bem. E é importante perceber que é um blend de coisas, né? É uma mistura de aspectos. Não é só a entrega do ator, não é só o marketing, não é só esse aspecto. É um conjunto de ações que faz o filme, né, ser o filme tão incrível e vender tanto e ter vontade das pessoas irem. E a pessoa pode reclamar do filme, ela pode falar que não vai assistir, mas ela tá falando do filme. Então, assim, esse é o ponto. Você pode não gostar. Provavelmente todo mundo ouviu falar disso hoje, né? Sem sombra de Mesmo dúvida. que você não goste de nenhum, que você não vá assistir nenhum, você ouviu falar. E um ponto que me chamou muita atenção nos filmes foram as cores, as paletas, a identidade visual. Estou de rosa hoje, inclusive. E aí eu queria perguntar pra você, Munha, sobre qual que você acha que é a grande importância, esse grande contraste aí que a gente teve em ambos os filmes de paleta de cores, e como a identidade visual deles representa realmente a força das marcas. A gente vê assim que a identidade visual é tão importante para um filme quando a gente fala quanto quando a gente fala de marcas, né? É muito nítido isso. Você já começa a identificar seu público, já existe essa identificação, essa aproximação do público através dessa paleta de cores, através da ambientação, né? Então a gente está falando de dois filmes realmente muito extremos, tanto no aspecto de temas, quanto na questão visual mesmo, né, do filme. Barbie é um filme colorido, todo polido, um filme muito claro, aquela coisa que já traz uma sensação de alegria e não podia ser diferente, né? Porque a marca Barbie aí icônica pelo rosa, né? Não tinha como ser diferente. E, em contrapartida, a gente tem lá Oppenheimer,
muito sombrio, cores escuras, aquelas cenas que você consegue sentir a tensão, né, das cenas ali através desses efeitos mesmo de identidade visual, né, que é cenas escuras, mais esmaecidas. O Christopher Nolan, né, ele tem essa questão de cores em cada cena muito específico, né, ele faz um trabalho maravilhoso em relação a isso. Então é muito marcante essa questão visual nos filmes dele, né? Não é só a questão de jogo de câmera e tal, mas a questão de cor e ambientação também, né? Então é muito claro, é até difícil um pouco da gente explicar porque é nítido, qualquer um não precisa nem entender impacto. muito, né? Não precisa entender muito a questão de cores ou de identidade visual mesmo, para você notar a diferença e quais as sensações que cada uma traz, né? Eu acho que essa questão de você olhar pra Barbie é aquela coisa, cara, parece muito feliz, né? Me traz essa questão de buscar ser o melhor, felicidade, alto astral. Oppenheimer é o oposto, é aquela, poxa, negócio tenso, muito sério, mais tenebroso, né? E traz esse peso histórico muito E uma forte. coisa que eu acho muito legal, por exemplo, se a gente for ver da Barbie, hoje quando a gente viu a divulgação do filme, eles recriaram exatamente idêntica a todas as cenas que a Barbie fazia nos desenhos e etc. Então, essa construção de marca da Barbie ao longo do tempo fez com que a gente hoje olhasse para aquele sapatinho com uma pluma e reconhecesse que aquele é o sapato da Barbie. Isso já faz parte do brand, né? É o reconhecimento da marca. Né? Quando a gente coloca um símbolo e um fundo rosa ali, né, da Barbie, ele já é reconhecido, não precisa estar escrito que é Barbie, não precisa ninguém falar pra você que é Barbie. Então isso já faz parte também do reconhecimento. E claro que, inteligentemente, né, a diretora não quis arriscar. Claro que tem muita coisa nova, Aquariano tal, falando, né? Que ele já queria inovar. Não, existe muita coisa nova, né? Tem a crítica social, tem coisas polêmicas no filme, e é legal isso. Mas ela foi muito inteligente no quê? Na parte do brand da marca. Eu não vou mudar o que é a Barbie. Sim. Não vou inventar agora que a Barbie não tem mais o sapatinho, ou que a Barbie não é aquela questão mais delicada, mais feminina. Não vou inventar isso porque, cara, isso faz parte do brand. É diferente, eu não posso arriscar perder isso. Talvez também, se ela tivesse mudado, não geraria tanta conexão quanto existiu. Exatamente. Poderia talvez gerar um buzz ainda maior, mas talvez negativo. Sim. Né? Então, E é muito difícil, né, quando você trata isso. A gente pegou o The Last of Us agora, uma produção que todo mundo sabia, né? Inclusive eu falei pro Rick que ia aquela primeira temporada no hospital, ele não acreditou e acabou. Não, eu queria destacar uma coisa. O Rick conseguiu. Estamos falando de cultura pop no nosso podcast. Ô, Rick, aproveita e dá um cafezinho pra gente, por favor. Um cadinho de café. Obrigada, viu? Mas falando do The Last of Us, você percebe que ele trouxe, aconteceu, né, em 2014, 7 anos antes do lançamento do segundo The Last of Us, né, mas então a gente já sabe o que acontece no primeiro e sabe o que acontece no segundo. Mas quase 8 ou 9 anos depois do lançamento, acontece então, né, as mesmas cenas e vai acontecer tudo isso. E é muito difícil para você trazer algo novo de algo que todo mundo já assistiu e já participou. Que logicamente que ali tinha os fãs, os gamers que viveram aquele tiveram aquela experiência, né? Em 2014, que foi um videogame, um game completamente distinto, só falando pra Cíntia que não é da área do game. Na época de 2014, todos os games não tinha muita história, mas assim, vamos jogar, eu quero mais jogar do que ficar assistindo. O destaque era a jogabilidade do jogo, o que você podia fazer no jogo, pancadaria, não tinha um storytelling. É o mundo aberto, não tinha questão de história do jogo. O storytelling era fraco, assim, e ninguém tinha percebido que era fraco. Todo mundo Ninguém tava só jogando. Ligando, tava tudo bem. Tava só jogando. E o The Last of Us, ele faz exatamente isso. Então, assim, ele começa com o filme. Entendeu? Então, assim, aí você joga um pouco e depois entra de novo no filme. Então, são aspectos... Ele vai entregando filmes que você fica assistindo durante 6, 7, 8 minutos, sem mexer no controle. E, assim, é uma imersão muito grande naquela história. E aí você acaba falando assim, poxa,
não vai dar certo, né? Porque eu tô focado na jogabilidade e ele faz uma inovação completa e assim, e dá um outro efeito. Na época ele fala assim, meu Deus, esse é o melhor jogo do mundo. E aí ele faz como o Avatar, né? O Avatar ele mudou totalmente a indústria relacionada à cinematográfica. Então, a questão do Last of Us também. E aí, depois de 9 anos, ele lança uma série na HBO passando pelo jogo 1 inteiro. E acontece, ele consegue surpreender também. Logicamente que ele faz alguns ajustes durante o período, sobre o aspecto, mas ele consegue ainda ter uma entrega muito alta. Porém, esses pequenos ajustes que eles fazem durante o processo causou algum ruído, porque muita gente gostou, que falou assim, acho que uau, que legal, que atual, né? E muita gente odiou, falou assim, não poderiam ter mexido de algo numa obra-prima que já estava pronta, né? Então, e poderia ter acontecido isso com a Barbie. Exato. Esse que é o aspecto, né? Mas eles conseguiram respeitar e conseguiram entregar algo bom. A gente falando da preocupação do jogo, né? De mudar mesmo a ideia da jogabilidade pra trazer a história. Cara, tem um momento lá que o jogo é muito tenso, né? Você tá fugindo e tal. E você vai pra uma cena que eles vão visitar um museu. Tipo, que é o aniversário da Ellie e o Joel leva ela pra visitar um museu. Você passa um tempão andando no museu, vendo fósseis de dinossauro. E tipo, sabe, é uma vibe, tipo, cara, você só tá curtindo ali, não tem a questão da jogabilidade, você só tá andando e aprendendo sobre aquilo e tendo um diálogo. Né? Então, essa mudança, né, que você falou da indústria, eles identificaram muito bem. No 2, que você não terminou, a Ellie toca uma música inteira no violão. Vocês estão dando todo spoiler, uma né? música, não vê? Não, é que faz só quase 10 anos que saiu o jogo, né? E tem gente que vai assistir a primeira vez, uai. Não, vai é o assistir, jogo, é o não é a Mas série. e se eu for assistir O jogo vai ter a Ellie tocando o violão, Não, uma música inteira. Mas não. é interessante esse ponto que você falou, porque mesmo quem jogou e tá assistindo, gostou muito. E eu acho que é muito mesmo inteligente. Quem ouviu o spoiler, como tá acontecendo, também gostou. E eu acho que é muito inteligente do diretor, né? Porque eu sempre fazia o julgamento assim, será que vai ser exatamente... Você jogando? Não. Eu não acredito. Não, impossível. Não Deixa eu julgar um pouquinho. Você julgou o diretor do Last of Us? Isso pra mim é uma novidade. Só um pouquinho. Chato Wilker, como assim? Eu não sei como que ele... Chato Wilker. Chato Wilker. Eu não sei ainda como que ele não julgou a Barbie, o Oppenheimer. É porque você não assistiu ainda, você já assistiu? Não, ainda não. Gente, se prepare. Semana que vem, nós vamos voltar aqui como conclusão. Aí eu vou estar de rosa. Eu acho que poderia ter, né? poderia ter um quadro aqui no Beach Talk. Chato Wilker, só com as críticas. Vocês aprovam o quadro Chato Wilker? Enfim. Mas acho que o diretor, ele foi... Não sei se foi feliz ou muito inteligente, porque... Eu sempre tinha essa dúvida do tipo, será que vai seguir fielmente as cenas, né? As cenas muito marcantes do filme, do jogo. E o que eu entendi? Ele preencheu algumas lacunas que o jogo não dá, né? Porque em algumas coisas no jogo é só falado, tipo assim, a Ellie conta uma história de como ela foi infectada não, como ela foi mordida, né? Assim, a gente não vai saber, não vou contar mais spoiler, mas enfim. Na série mostra como aconteceu. Entendi. Então, assim, os gamers, os jogadores, eles sabiam disso, mas eles não tinham a questão visual de como aconteceu. Sim. Então, na série, ele meio que preenche essas lacunas. E claro que mudou algumas cenas ali e tal, né, pra fazer mais sentido na live action, na série. Mas ele não mudou a história. Ele contou com um ponto de vista diferente ali. Então, acho que ele foi muito feliz nisso. Porque... é muito delicado. É a mesma coisa de pegar a Barbie e fazer mudanças, como a gente falou, né? Ou pegar a história de Oppenheimer e mudar, né, o sentido da história. Cara, são fatos históricos, não dá, né? Então, a ideia de seguir essa linha e ser fiel ao produto original é um bom caminho, né? A gente vê como virginiana, acho incrível. Eu gosto, mas eu tinha aquela questão, será que vai mudar? Será que vai ser... É a mesma coisa do jogo? Particularmente eu tava gostando, mas eu tinha essa dúvida, quando né? é um jogo também é diferente de quando você assiste um desenho, que você já tem uma história toda montada e contada, né? É que no jogo você tem a imersão, né? Você tá falando do jeito que você falou, parece que o desenho é melhor que o jogo. Eu acho, né? Você já jogou The Last of Us?
Não, infelizmente. Então, não tem a gente Corta o vontade. microfone dela, corta o Não, microfone dela. Mas Mas vamos lá, afinal- como podemos aprender com isso? Vamos ensinar agora, vamos dar 3 dicas importantes para que a gente possa aprender com isso. Vou começar com a Cíntia e Micaela, como podemos aprender com esses 2 cases de sucesso que está acontecendo nesse momento. Eu acho que o ponto número 1 é construir uma marca sólida e que vai perdurar aí por muito tempo. Então, é ter uma identidade visual bem definida e ser bem insistente nessa construção. Então, assim, igual a gente tem, que a gente falou mais cedo, da cor, do sapatinho, de todo esse contexto. Então, ter isso muito bem definido. E em tudo que você for fazer relacionado à sua empresa, à sua marca, ter ali o seu detalhe. Então, o da Barbie, o detalhe é o rosa. Então, pode ser que na sua empresa o detalhe é que você tenha um slogan muito forte, ou que você tenha um símbolo ali muito forte. Então, sempre deixar ali destacado para que você tenha essa construção ao longo dos anos. E você, Munhão? Cara, pra mim é a questão do poder de se reinventar, né? E manter a questão da tradição. Aquilo que já funcionou, né? Ser mantido, mas ter essa visão pro novo, né? Quando a gente pegando Barbie aí de muitos anos depois do lançamento e colocando ela numa sociedade atual, né? Mas ainda assim mantendo a sua essência. Então acredito que é manter a essência da marca, do seu produto, pensar no seu público e o que faz sentido para ele, para o público, né? Então ter essa ideia de se reinventar, pensar no novo, se atualizar, mas manter a sua essência. Legal, Muito gostei. legal, eu gostei também. E você, Valente, qual é a sua Vale um dica? corte. Eu acredito que seja criar conexões emocionais. Eu acho que esse é o grande ponto desses 2 filmes. Porque eles entenderam quem são as pessoas, entenderam o produto que eles estão oferecendo e conseguiram criar conexões profundas nas pessoas. Então, pensa no caso da Barbie, quantas gerações a Barbie impactou e impacta até hoje. Sem dúvida. Porque ela conseguiu criar conexões profundas, emocionais em cada geração. E para criar uma conexão, você tem que falar a linguagem do seu público. Você tem que entender esse público e falar, de fato, algo que seja proposital, intencional e que ele entenda isso como uma questão de reflexão e algo positivo. Então, para você mexer com o seu público, para você realmente criar essa... A gente fala muito de manifesto, fala muito de como que eu posso falar sobre a minha marca, sobre como que eu posso provocar. É exatamente isso. Como que eu posso criar uma conexão emocional do meu produto com os meus clientes. Eu acho que esse é o ponto principal desses 2 cases de sucesso. Adorei, gente. Amei. Quanta coisa legal saiu, né, Tá vendo? desse tema de 2 filmes que já são sucesso, né? E acho que quem tá nos assistindo aí pode extrair muita coisa legal pros seus negócios também. Sem né? sombra de dúvida. E aproveita para deixar nos comentários se você é Team Barbie, Team Oppenheimer, os 2. Se você já assistiu os filmes, o que você achou e qual mensagem você extraiu aqui desse podcast. É isso aí. Agradecemos aí a todos que nos acompanharam e esse foi mais um episódio do Beach Beach Talks.